Então o rapazote, com seus 17 anos, por incrível que pareça, parece absurdo eu dizer isso para você, mas é o texto bíblico, de todos aqueles 12 apóstolos, e na época estava desfalcado um, que seria o Judas Iscariotes, né? Como diriam os muçulmanos, né? O Judas Iscariotes, ele era o único que saiu daquele grupo. Então ficou quanto? Se era 12, ficou 11. Sabe quantos estava lá na crucificação do Jesus Cristo? Só havia um dos 12. Que era quem? Era o rapazote, era o meninote chamado João Evangelista, do Evangelho segundo João. Mas foi naquela época, com 17 anos, que ele escreveu o Evangelho de João? Não, cara, não. O João, depois, eles migram, são migrantes, como italianos que vieram para o Brasil, japoneses que vieram para o Brasil. E esse grupo, os chamados cristãos aqui por perseguição política, religiosa mesmo, aqui na Terra Santa, em Israel, eles vão numa caravana lá para aquela região chamado a Grécia, mas aí você tem que entender na sua cabeça que não era a Grécia onde é a Grécia hoje, no mar Mediterrâneo, é a Grécia na onde hoje fisicamente é a Turquia. Aquela região toda ali era dominada pelos chamados espólios de Alexandre o Grande. Ele tinha 3 generais, e aqui um daqueles generais então regia aquele lugar ali, e era helênico. Você tem que entender que era a língua oficial era o grego, e Paulo nasceu naquele lugar. Paulo, ele não era judeu no sentido clássico, falando a língua perfeitamente. Você entendeu? Paulo, ele era ateu. Ele matava cristão para fazer, perdão da má palavra, eu não sei outra palavra, mas fazer com doce, fazer docinho com os judeus e permitir que ele fizesse comércio lá em Israel, né? E bem porque já estava mais fraco, mas aquilo é tudo dominação romana. E os romanos não queriam muito encrenca com os religiosos judeus, então para vir comercializar ali precisava ter um bom relacionamento com o pessoal, religião, os papas, os padres, os apóstolos, os bispos, né, os líderes religiosos da Israel. Muito bem. Então Paulo matava cristãos, e depois lá no caminho de Damasco acontece aquilo de Paulo, acho que 70 anos depois de que Jesus morreu na cruz. Paulo não era um rapaz, já era mais velho, barbas brancas, e ele tem aquela epifania, que é o encontro com Jesus Cristo Nazareno, onde Jesus fala para Paulo: é difícil para você, é complicado. E de mesma forma eu digo, usando as palavras de Paulo, é difícil para você ser cristão se você é tão idiota que sequer cronologicamente, historicamente, até biologicamente, fisicamente, darwinianicamente, você desvirtua aquela Bíblia e torna ela um livro de ficção científica, como se fosse um Harry Potter. Jesus Cristo amado, olha o que você faz. Eu faço isso para você? Não, você que faz, meu anjo. Cronologia, tempo. Eu expliquei para vocês. Se quando Jesus escolheu João para ser um dos seus 12 apóstolos, ele tivesse 13 anos, Jesus começou com 30 mais 3, com 33 anos Jesus morreu. O danadinho do João, estourando, ele ia ter 17 anos no começo.
Você entendeu? É por causa disso que apenas ele estava lá na crucificação do Cristo. O pessoal meio que não dava muita bola. Ele era um rapazote, um jovem. E aí Maria, temendo por ela ser viúva e aí perder o único filho, ela grita então e fala: Jesus, desça da cruz, meu filho. Olhe aqui a sua mãe. Sou velha e vou ficar viúva, vou morrer de fome nas ruas de Israel, mendigando pão. Lembra lá aquele negócio? Cuidar das viúvas e dos órfãos, porque a lei dos judeus dizia que viúvas e órfãos, foda-se. É terrível a palavra, mas é verdade. Por isso que tem toda aquela coisa do cuidar. Então Maria seria uma viúva. Mas aí Jesus olha para João e fala: filho, eis aí a sua mãe. E olha para Maria e diz: mãe, eis aí o seu filho. Naquele momento, como naquela época não existia documentação, não precisava apresentar o RG porque não existia. Eram pessoas pobres, com um censo sem vergonha feito por um país dominante que era Roma. Aquelas pessoas pobres, elas eram tratadas como lixo, incluindo Maria, Jesus, o João e o pessoal todo, todos analfabetos de berço. Então o João diz: não, eu sou o filho dessa senhora, sou o irmão de Jesus, o irmão mais novo dele, ele foi crucificado, então eu fiquei como o único filho aqui da senhora Maria. Então ele passa a cuidar de Maria e eles, pouco tempo depois, ajudados por aquela mulher muito rica, uma princesa egípcia, e não é aquele egípcio clássico, não é os egípcios negros, aqueles antigos, já são egípcios gregos, porque os gregos conquistaram o Egito, né? E essa Maria Madalena, então, ela era grega e ela tinha uma depressão profunda, e ela procurando paz, e só existiam líderes religiosos na época, masculinos, homens, e quando ela se aproximava deles, todos queriam fazer sexo com ela, transar, e por isso que há essa conotação dela ser prostituta. E o único que não quis passar o sabugo na Maria Madalena foi o Jesus. Ele tratou ela como se ela fosse uma irmã dele. Ok? E como eu disse para você, se o Egito era helênico, o que você sabe que tinha no Egito? A grande biblioteca de Alexandria. Alexandria era no Egito, lá no Rio Nilo. Terras conquistadas por Alexandre o Grande, que veio a falecer muito jovem, com menos de 30 anos, de febre tifoide. E os generais daí do Alexandre, já que não ficou uma dúvida se Alexandre tinha filhos ou não, então esses generais de Alexandre tinham aquele espólio, e Alexandria era a grande biblioteca. Qual que era a característica de Alexandria? Você, como mentor intelectual de alguma religião, de alguma manifestação humana, você tinha essa liberdade de vir até Alexandria, e ali o Estado, esse Estado é o Estado do Alexandre o Grande, pagaria para você. Quem que veio? Vieram os judeus, eles tinham uma sinagoga ali, e foi ao encontro desse pessoal das sinagogas da Biblioteca de Alexandria que o anjo indicou que José trouxesse Jesus, por esse motivo que Jesus é extremamente letrado.